Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Estatística. Na nossa última aula, nós terminamos a parte de representação gráfica e representação tabular do nosso conjunto de dados. Bom, então agora nós vamos prosseguir, com outras técnicas de descrever um determinado conjunto de dados. Bom, então nós vamos para uma segunda parte, outras técnicas de descrição de um conjunto de dados. Muito bem. Suponha que você tenha dois conjuntos de dados. Esses dois conjuntos aí, conjunto A e conjunto B, que se referem a tempos em minutos, que dois tipos de tratamentos psicológicos começam a produzir algum resultado nas pessoas, tá bom? Então, são valores fictícios, então, o tratamento A, ele começa lá 155, 152, 153 e assim por diante. Para o tratamento B, nós temos esses tempos aí em minutos. Então, tem 10 valores para o tratamento A, 9 valores para o tratamento B. Então, uma pergunta que ficaria, se você está interessado, por exemplo, em rapidez, o tratamento que começa a produzir resultado um pouco mais rápido, qual então o tratamento que você iria utilizar? O tratamento A ou o tratamento B? Então, veja que, para você comparar valor por valor, vai ficar um pouquinho complicado, comparar esse com esse com esse, é um pouquinho mais trabalhoso. Imagina também se você tivesse um conjunto de dados grande, Aqui nós estamos trabalhando com situações fictícias. Então, fica um pouquinho de trabalhar ou de escolher, qual tratamento a ser utilizado. Então, daí, chamadas medidas descritivas, e especificamente agora nós temos as medidas de posição, tá? Primeiramente que nós vamos falar, que também são conhecidas como medidas de centralidade ou de tendência central, mas vamos falar mais em medidas de posição e medidas de tendência central. São aquelas que mostram um valor em torno do qual o seu conjunto está agrupado, tá bom? Então, eu tenho um valor, então a ideia é pegar um valor para representar o conjunto de observações que a gente tem. Então, eu tenho esse valor, um valor, ou mais, Vamos ver algumas situações que eu posso ter mais. Como é que está esse valor? Eu vou ter as minhas observações em torno dele. Então, eu quero saber se esse valor, ele representa bem esse meu conjunto de dados, e depois nós vamos ver como que vamos fazer isso. Então, medida de posição ou medida de centralidade é essa informação, um valor representando todo o conjunto de dados de tal forma que os valores da sua amostra estejam em torno desse valor, tá bom? Então, a primeira medida que a gente tem é bem conhecida, nós vamos trabalhar com essas medidas que vocês, de certa forma, já conhecem, é chamada, de média aritmética, e a média aritmética de um conjunto de N valores, se você tem N valores observados, consiste, então, em você fazer o quê? Em você pegar os seus N valores e somar eles. E dividir, pelo tamanho, pela quantidade de valores que você somou. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100. Vou somar por 100. Isso daqui é só uma outra notação para eu não ter que ficar escrevendo toda essa parte aqui toda hora. Então, isso daqui eu digo, a leitura disso aqui, eu digo que é o somatório do índice 1 até o índice n, ou seja, eu vou pegar todos os valores que eu tenho, vou somar eles, do primeiro até o último, e dividir pela quantidade de valores. Então, quer dizer que esse valor I aqui, ele varia de 1 até n. Olha para você ver aqui, 1, 2, seria o 3, o 4, o 5, até o enésimo valor, até o último valor. Então está me indicando que para cada I diferente, eu tenho um valor diferente, então eu estou falando que eu estou somando cada um desses valores diferentes, tá bom? Esse valor X índice 1, por exemplo, é o primeiro valor que eu fui lá na minha amostra e coletei.
O x2 é o segundo valor que eu fui lá na amostra e coletei. Não é em termos de ordem, tá? Não, x1 não é o menor valor. x2 não é o segundo maior valor, e assim por diante. É a ordem que é o valor que você observou. Primeiro valor que você coletou, segundo valor que você coletou, e assim por diante, tá bom? Então, temos esse exemplo aqui, né? O que quer dizer, né? Ou como que nós podemos calcular esse conjunto de dados, né? Nós podemos calcular a média para esses dois conjuntos que nós temos aí. Então, suponho que você tenha esses dois conjuntos A e conjunto B, e eu quero calcular a média para eles. Então, vou calcular x média A. Quem é meu primeiro valor para o conjunto A? 155, depois mais 152, depois mais 155, opa, desculpa, depois 152 mais 163, para eu não ter que escrever tudo, eu vou colocar isso aqui, ó, 3 pontinhos mais até o meu último valor, que é 164. Quantos valores que eu somei? Ó, conta aí no slide no cantinho comigo, ó, com o mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu somar dividido por 10, quando eu somar esses 10 valores, vai dar um total de 1.594 dividido por 10. Ok? Não tem nenhum problema aí quanto a isso, né? Quando eu fizer essa divisão, vai dar 159,4. Qual que é a unidade desses valores? O que eles representam? Tempo em minutos, né? Então, uma média de 159,4 minutos. Conjunto B. Eu tenho lá meu primeiro valor, 153, mais o segundo valor, 154, mais o terceiro valor, 156, mais eu colocarei todos os outros valores até 172. Quantos valores que eu tenho? Se você contar aí, eu tenho 9 valores. Se eu somar, vai dar 1.425 dividido por 10 não, agora é 9 valores, né, que nós estamos trabalhando. Então, vai dar 1.425 dividido por 9, que vai dar 158,3 minutos. Tá bom? Então, essa é o resultado que nós temos, né, para média aritmética para esses dois conjuntos de dados. Então, eu pergunto para você, como é que você interpreta, ou o que está significando esses valores aí? O que significa, por exemplo, 159,4? Quer dizer que, em média, o tempo que esse tratamento leva para produzir efeito é de 159,4. Ou, em outras palavras, se eu pegar uma outra pessoa que não seja essas aqui, que não participaram da minha pesquisa, e eu aplicar esse tratamento para ela, eu espero que ela comece a me apresentar resposta ou resultado com 159,4 minutos de tratamento. Tá bom? Então, é o valor que se espera que uma nova pessoa comece a apresentar resultado. Se eu aplicar o tratamento B para uma nova pessoa, eu espero que ela comece a apresentar resultados com 158,3 minutos de tratamento, tá bom? Então, diante disso, aquela pergunta que eu fiz lá no começo, se eu estou interessado no tratamento que me produz um tratamento mais rápido, qual que eu deveria ficar? Tratamento B, tá bom? Porque ele vai me produzir um resultado
um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, essas seriam as interpretações que nós temos. Aí, só para introduzir um pouquinho os assuntos que vocês vão ver na próxima disciplina, no próximo conteúdo, lá mais para frente, com relação à inferência estatística, nós poderíamos perguntar, 159, 158, diferença de 1 minuto. Será que essa diferença ela é significativa? Será que, de fato, ela acontece na população? Ou será que essa diferença numérica é por consequência das amostras que foram tomadas? Bom, então, é só para vocês irem pensando. Mas 159, 158 é muito pouco. De fato é. Mas aqui, numericamente, tem diferença. Mas nós não conseguimos responder ainda se essa diferença ela é significativa ou não. Isso nós vamos aprender quando vocês forem estudar a parte de inferência, tá bom? Então, esse é o conceito que nós temos, né, a respeito de média aritmética. Bom, eu tenho também uma outra definição que é chamada de média ponderada. É quando alguns valores, né, ou as observações, de certa forma, são atribuídas algum peso a elas, ou elas têm alguma importância, né, a mais que os dados não têm, tá bom? Então, vamos supor, se eu tenho um conjunto de dados x1, x2, xk, tem k valores, né, e a cada um deles eu tenho um peso diferente, uma importância diferente, que nós sabemos, que nós conhecemos de antemão. Como é que eu calculo a média ponderada? Eu vou pegar cada valor, multiplicar pelo seu respectivo peso, então x1 vezes W1, vou somar com x2 vezes W2, até xk vezes WK, tá bom? E depois eu divido pela soma dos pesos, tá bom? Então, pego todos os meus pesos e somo, e vamos obter a nossa média aritmética. Por exemplo, considere esse conjunto de dados aí, né, que você tem a nota de um determinado aluno de 3 provas, tá? Primeira prova, segunda prova e terceira prova. Ele tirou 3 da primeira prova, tirou 3 na segunda prova, tirou 7 na primeira prova. Só que vamos supor que, conhecemos de antemão, nós decidimos o seguinte, primeira prova e a segunda prova são conteúdos menos importantes. Mas o conteúdo da terceira prova é 3 vezes mais importante do que os demais. Então, eu vou dar peso 3 para a terceira prova e peso 1 para a primeira e para a segunda prova, já que eles são assuntos que têm importâncias iguais, tá bom? Então, se eu considerar esse aluno e fizer a média aritmética dele, tá bom? Considerando esse caso aí e calculando a média aritmética, né? Então eu teria média AR de aritmética, eu teria, 3 que ele tirou na primeira prova, mais 3 que ele tirou na segunda, mais 7 que ele tirou na terceira. Tudo isso somando 3 valores, dividindo por 3. 3 com 7, 10, mais 3, 13. 13 dividido por 3 daria um valor de aproximadamente aí de 4,33 pontos. Se eu estiver considerando uma média 5 para esse aluno ser reprovado, então aqui ele estaria sendo reprovado. Tá bom? Se eu estiver pensando na média ponderada, então eu teria lá 3, que é a nota da primeira prova, vezes o seu peso, mais 3 vezes 1, que é a nota da segunda prova, vezes o peso da segunda prova, mais 7, que é a nota da terceira prova, vezes 3, que é o peso da terceira prova. Somando, peso da primeira, mais peso da segunda, mais peso da terceira prova.
3 vezes 7, 21. 24, 27, dividido por 5. Isso daqui nos daria uma média de 5,4 pontos. Então, o que isso está nos mostrando? Que esse aluno, se eu considerasse a média aritmética, ele não estaria passando, não teria sido aprovado. Se eu considerar a média ponderada, ele teria sido aprovado. O que é a diferença? Que eu defini inicialmente que eu conheço que o conteúdo da terceira prova é 3 vezes mais importante. Então, se ele é mais importante, se eu souber que ele conhece mais daquele assunto, daquele que está na terceira prova, é mais importante, né, para que ele seja aprovado. Tá bom? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, quando eu dou essa importância, né, ele, de fato, né, ele é aprovado, porque eu estou dizendo que ele sabe mais do assunto, né, que ele conhece. Quando eu falo que é tudo igual, ou seja, que eu não atribuo essa informação que eu sei de antemão, ele acaba sendo reprovado. Então, em casos como esse, onde que eu sei que a importância de um assunto é mais do que o outro, nada melhor, né, do que utilizar a média ponderada. Tá bom? Então, esse é o conceito, né, que nós temos a respeito das médias ponderadas, ok? Bom, então para nós continuarmos aí o nosso assunto a respeito da média, né, algumas observações importantes. A média é uma medida que ela é muito influenciada por valores extremos, tá bom? Então, isso acaba sendo uma desvantagem dela, né? Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de dados, simplesinho, né? 1, 2 e 3. Se eu calcular a média deles, dá 2. Agora, se ao invés do 3, eu tenho um valor, por exemplo, 100, que é um valor extremo, muito diferente dos demais, então 1 mais 2 mais 100 dá 103. Dividido por 3, vai dar um valor bem maior do que 2. Então, veja que a média ela tem essa desvantagem. Valores que são muito pequenos ou muito baixos do demais acabam sendo influenciadores, né, no seu conjunto de dados. Uma característica importante que ela tem, que com relação às demais, é que ela traz informação de todo o conjunto de dados, tá, na sua distribuição. E, além disso, para cada conjunto de dados que você tem, ela é única. Você não calcula, né, duas médias para um mesmo conjunto de dados. Tá? Nesse exemplo que nós fizemos aí dos tempos de tratamento, eu tinha lá o tratamento A e o tratamento B. Mas para o tratamento A só foi uma média e para o tratamento B foi só outra média. Tá? Então, essas informações que nós temos aí. Bom, uma outra medida, outra informação extremamente importante, é chamado de mediana. Então, para um conjunto de dados, né, ordenados, a mediana é o valor que divide o conjunto de dados ao meio. Então, você tem os seus valores. Aquele valor que, de tal forma que 50% das observações estão abaixo, 50% estão acima, é chamada de mediana. Esse é o conceito que nós temos para essa medida de tendência central, tá bom? Então, nós vamos utilizar dois critérios. Primeiro, quando a sua amostra for de tamanho ímpar, tá bom? Quando a sua amostra for de tamanho ímpar, você vai calcular a sua mediana utilizando esse critério aí. Então, vai ser o X que está. Agora aqui, ó, como eu estou colocando entre parênteses o índice, isso aqui está querendo me dizer a posição que você tem. Então, o X, quando o seu N, tamanho da sua amostra, for ímpar, a mediana vai ser o X que está na posição N mais 1 sobre 2. Não é esse resultado aqui que é a mediana. Isso daqui está indicando lá no seu conjunto de dados a posição dos valores ordenados, tá bom? Então, você tem que colocar os seus dados em ordem
e então você vai calcular a sua mediana, tá bom? Então, por exemplo, considere esse conjunto de dados aí, 0, 3, 9, 5, 4. Quantos valores nós temos? 5 valores, ó. Meu n vale 5, é um valor ímpar, tá bom? Então, é um valor ímpar. Então, n igual a 5, ímpar. Vou colocar os meus valores em ordem crescente. Então, ó, o primeiro valor vai ser o 0, depois vai ser o 4. Opa, voltou aqui, mudou de slide. 0, 3, 4, 5 e 9, tá bom? Então, esses são os valores que nós temos. Então, a mediana vai ser o x que está na posição n mais 1 sobre 2. Qual que é o meu n? Meu n, ele vale 5. Ó, então, 5 mais 1, 6 sobre 2 dá 3. Não quer dizer que a minha mediana seja 3. Esse 3 aqui é a posição, é o terceiro valor dos meus valores ordenados. Então, qual que é o meu terceiro valor no meu conjunto de dados? Primeiro, segundo, terceiro. Então, quem é a minha mediana para esse conjunto de dados? É o 4, tá bom? Então, assim que nós calculamos a mediana para um conjunto de dados que tem número par, tá bom? Para outra situação, quando meu n for par, né? Quando meu n for par, você vai calcular a sua mediana observando qual que é o valor do x que está na posição n sobre 2, vai somar aqui com o valor do x que está na posição n mais 2 sobre 2. Somei esses dois valores, vou dividir por 2, né? Então, eu vou ter a mediana, tá bom? Então, vamos considerar esse conjunto de dados aqui, ó. 0, 9, 5, 4. Agora, o que eu tenho? Nesse conjunto agora, eu tenho um n igual a 4, que é par. Vou colocar os valores em ordem crescente, 0, 4, 5 e 9. Então, a minha mediana vai ser o x que está na posição n sobre 2, mais o x que está na posição n mais 2 sobre 2, dividido por 2. Ou seja, meu n vale 4, 4 dividido por 2, x que está na posição 2, 4 mais 2, 6 dividido por 2 dá 3, na posição 2. Então, a minha mediana, quem é o x que está na segunda posição? Primeira, segunda, quarto. Veja que não peguei que não é o valor que está entre parênteses. Aqui está indicando a posição. Primeira, segunda posição. Vou lá. Quem é o valor que está na terceira posição? 5. Dividido por 2. Então, 4 mais 5, 9, dividido por 2, 4,5. Então, 4,5 não seria a mediana, né, desse conjunto de dados. O que é o detalhe? Ah, mas o 4,5 não está no conjunto. Não importa, não tem importância. O que importa é que esse valor divide esse conjunto de dados em duas partes. 50% das observações estão abaixo dele, 50% estão acima dele. Mesma coisa aqui, o 4 já está aqui no seu conjunto de dados. Então, ó, do restante, 50% das observações acima, 50% das observações abaixo.
Ok? Então, esse é o formato, né, que nós temos para fazer o cálculo da mediana para esse conjunto de dados, tá bom? Você pode me perguntar, professor, eu aprendi de outro jeito. Eu sei que é pegar o valor lá que está na posição, que está no meio. Posso fazer? Pode. Mas na avaliação, eu vou pedir que você me mostre o que você está pensando. Tá bom? Você tem que mostrar para mim que você sabe esses conceitos. Você pode até, você não precisa nem de usar essa forma, esse formato que eu uso. Mas você tem que me mostrar, e aí eu vou julgar depois, né, na avaliação, se está correto, né, diante do conceito de mediana, que é dividir o conjunto de dados em duas partes iguais, e aí então eu vou fazer a avaliação, a correção, tá bom? Não precisa de usar essas expressões aí. Vai ficar para vocês fazerem, né? Você tem os dois tratamentos que você tem para os dois conjuntos de dados, né? Que nós fizemos lá a média, conjunto A e conjunto B. Você fica como atividade, como exercício, né? Não precisa me entregar. Para o tratamento A, vai dar uma média de 157,5, desculpa, uma mediana 157,5, e para o tratamento B, 157. Tá bom? Então fica para vocês avaliarem aí e ver se chega nesses resultados, tá bom? Bom, observa que a mediana, ela não é calculada, no cálculo dela, não se leva em conta todos os valores dos dados, tá? Se leva somente aqueles valores que estão no meio ali. Se for ímpar, só pega o valor que está exatamente no meio. Se for par, pega os dois valores. E então, por isso, ela é empregada quando os menores valores e os maiores valores, né, que da sua amostra, eles não têm importância. Que você está preocupado com o que acontece no meio da sua distribuição. Tá bom? Então, essa é a ideia, né, para usar a sua medida mediana. Outra questão é que é uma vantagem dela em relação à média, é que ela não é influenciada por valores extremos. Mas, pelo contrário, ela não utiliza todas as observações, tá bom? Utiliza somente aqueles valores centrais. Então, ela não é influenciada por valores extremos, mas pela quantidade, pelo tamanho do N, pela quantidade de observações que você tem na sua amostra. Sim, ela é influenciada. E em alguns casos, né, principalmente quando se tem dados que oscilam muito, de muito baixo para muito alto, ou tem algum valor que é muito extremo, ela vai ser mais realista do que a média, tá bom? Então, essas são as características que você tem para mediana. Uma outra medida que temos e que utilizamos, né, é chamada de moda. Talvez é a mais fácil que nós temos, né? Ela é chamada de moda porque ela é o valor que ocorre com maior frequência. Ou, em outras palavras, é o valor mais comum se existir. Então, para eu determinar a moda, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar para o meu conjunto de dados e vou olhar aquele valor que ocorre com maior frequência. Tá? Não é os que repetem, mas é o que tem a maior quantidade de repetição. Tá bom? Então, aí nesse caso, eu terei uma média. Ou, desculpa, uma moda. Então, nesse caso aí, ó, 1, 2, 2, 3 e 4. Qual que é a moda? A moda aqui é igual a 4, tá bom? Então, temos esse resultado aí. Moda igual a 4 para esse primeiro exemplo, né? Então, no caso 1 aí, moda igual a 4. E a frequência modal, nós podemos dizer aí que é 2, tá bom? Por quê? Porque o 4, ele repete duas vezes, tá bom? Próximo conjunto de dados,
eu tenho lá, está pequenininho aí no canto, mas dá para vocês verem, 1, 2, 3, 4, 4. Vejam aqui o 1 aparece 2 vezes e o 4 também aparece 2 vezes. Já os valores 2 e 3, cada um aparece cada um uma vez. Então, nesse caso, eu tenho moda igual a 1 e moda igual a 4. E a frequência modal é 2, porque cada um deles aparece 2 vezes, tá bom? Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma distribuição unimodal. No item 2, eu tenho um conjunto de dados bimodal, porque eu tenho 2 modas. Nessa terceira situação, então tem lá os valores 1, 2, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Se eu perguntar a moda, algumas pessoas vão me dizer, eu tenho uma moda 5, 3 e 4. Mas está errado. Por quê? Porque a definição de moda, olha lá, é o valor que ocorre com maior frequência, ou que aparece mais, que repete mais. Desses valores, qual que repete mais? O valor 3. Então, nesse caso aí, a minha moda é 3. Tá? Então, nesse terceiro exemplo, moda 3, com frequência modal igual a 4. Por quê? Que o valor 3, ele repete 4 vezes. Tá bom? Nesse outro conjunto de dados, eu tenho lá 1, 1, 1, 2, 2, 2, valor 3, 4, 4, 4. Então, nesse caso, eu vou ter que a minha moda é igual a 1, moda igual a 2, moda igual a 4, com frequência modal igual a 3, tá bom? Porque esses valores, né, aparecem 3 vezes cada um. Então, nesse caso, como eu tenho 3 modas, eu tenho uma distribuição trimodal ou, a partir de 3, eu posso falar multimodal. Nesse último caso aí, eu tenho o valor 2, 3, 5, 6, 7, 10, cada um aparecendo uma vez. Então, nesse caso, a moda vale, ou melhor, nesse caso, a moda não vai existir. Por quê? Porque cada um desses valores, eles não repetem. Cada um desses valores, eles aparecem uma vez. Então, não tem o valor que ocorre com maior frequência. Então, nesse caso, eu digo que a moda não existe. Tá bom? Então, porque cada valor, né, a moda aparece uma vez só. Tá bom? Se eu voltasse aqui nesse outro exemplo aqui, né, aumentei aqui para ficar um pouquinho mais fácil, suponha que você não tivesse esse valor 3. Só tivesse lá o valor 1 aparecendo 3 vezes, o valor 2 aparecendo 2 vezes, o valor 4, o valor 2 aparecendo 3 vezes também, e o valor 4 também aparecendo 3 vezes. Também seria uma situação em que não há moda também, porque não tem um valor que ocorre com uma maior quantidade de vezes, tá bom? Então, esse seria o conceito, né, da moda. Vai ficar para vocês fazerem também, né, para aquele conjunto de dados lá das internações, do tempo de melhora, né, que nós já fizemos, né, a média, e pedir para vocês fazerem a mediana. Vocês vão ver lá que para o conjunto a moda vai ser 155, tá? Para o conjunto B, vai ser bimodal 156 e 158, tá bom? Fica para vocês fazerem, para vocês treinarem.
Bom, a vantagem ou algumas características, né, da moda primeiro, é que ela não é influenciada por valores extremos. Muito pelo contrário, né? Ela é aquele valor que ocorre com mais vezes. E valores extremos são aqueles valores que têm a menor probabilidade de ocorrer, tá? Então, por isso que ela não é influenciada por valores extremos. E também ela tem a desvantagem, né, de que ela não apresentar boas propriedades algébricas, né? Por exemplo, nós não temos lá a medida, uma expressão para fazer o cálculo da moda, né, mas a gente observa a frequência e ela então não tem propriedades algébricas. Então isso faz com que algumas características que para os estatísticos, que para a teoria estatística seja bom, ela não tem essas expressões, né, a gente não consegue utilizar. Então, ela acaba sendo ruim. Então, em que contexto que ela é boa? A moda, ela é muito indicada para quando você tem variáveis categóricas. Tá bom? Como assim categóricas? Imagina que você tenha lá, lembra daquele exemplo que nós falamos lá dos cursos, né, dos alunos, dos 18 alunos de uma classe de psicologia, e tinha as ênfases que eles queriam fazer? Se eu quisesse representar aquela variável ênfase, eu não consigo fazer média, eu não consigo fazer mediana. O que eu consigo fazer? Eu consigo ver o valor que mais ocorre, o valor mais comum. E isso é o quê? Moda. Então, para as variáveis categóricas, a medida de tendência central mais indicada é a moda. Para as variáveis numéricas, a medida de tendência central mais indicada é a média ou mediana. Se tiver dados discrepantes, outliers, dados que são influenciados por extremos, utiliza o mediano. Se você não tiver valores extremos, você utiliza média, tá bom? Então, é esse o procedimento, né, que vamos usar. Mas como é que eu determino os valores extremos? Nós vamos ver mais para frente, né, como que nós podemos determinar se eu tenho valor extremo em um conjunto de dados ou não, tá bom? Muito bem. Então, para nós terminarmos essa parte, né, nós vamos falar a respeito das separatrizes. Então, suponha que você nós apresentamos, né, os nossos dados, né, e nós falamos que nós tínhamos, por exemplo, a mediana, que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. 50% abaixo da mediana, 50% abaixo da mediana. Só que tem alguns casos que eu vou querer separar, não em duas partes iguais, mas, por exemplo, eu quero dividir em 4 partes iguais. Então, ó, eu quero encontrar um valor Q1, de tal forma que abaixo desse valor Q1 eu tenha 25% abaixo das observações e acima dele 75%. Eu quero encontrar um valor Q2, de tal forma que abaixo dele eu tenho 50% das observações e acima dele 50% das observações, ou seja, a própria mediana, e um valor Q3, de tal forma que abaixo dele eu tenho 75% das observações e acima dele eu tenha 75% das observações. Um outro tipo de separação que eu posso fazer é chamado de percentis, que ao invés de dividir em 4 partes iguais, eu divido em 100 partes iguais. Então, eu posso calcular lá P1, P2, P3, P10, P25, P50, P75, P90 e assim por diante. Então, eu vou dividir em 100 partes iguais esse conjunto. Com P1, eu tenho 1% das minhas observações estão abaixo desse valor. Entre o P1 e o P2, eu tenho mais 1%, só que abaixo do P2, eu tenho 2% das minhas observações, abaixo dele, que inclui o P1. E assim por diante.
Abaixo do P10, eu tenho 10% das minhas observações. P25, eu tenho 25% das minhas observações. Ah, então o P25 é o próprio quartil 1, o próprio Q1. P50, 50% das observações abaixo. Ah, então o P50 é o quartil 2, que é a mediana. P75, 75% das observações abaixo estão abaixo desse valor. Ah, então é o quartil 3. E assim por diante. Você pode encontrar qualquer posição que você queira nesse conjunto de dados. Se você me perguntar, como é que eu faço então, Lúcio, para poder calcular esses quartis ou percentis, né? Aqui pode ser nome de quantis ou quartis, tá? Os dois, quantis ou quartis, os dois nomes estão corretos. Para eu calcular dentro do meu conjunto de dados qual que é a posição do meu percentil, eu vou utilizar essa expressão n-1 que multiplica p mais 1. Então, isso aqui vai te dar a posição no seu conjunto de dados, os seus dados estão ordenados, né, do menor para o maior, que se refere, né, a esse percentil ou quantil que você quiser. Um detalhe, n é o tamanho, quantidade de valores que você tem, que você está trabalhando, e p é o percentil que você está utilizando, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero calcular o percentil 10, aqui eu vou usar em decimal. Não vou colocar 10 aqui, eu vou colocar 0,10. Se eu quero o percentil 25, eu vou colocar 0,25. Se eu quero o percentil 68, eu vou colocar 0,68, tá bom? Então, fazendo isso, né, eu vou calcular esses valores. Por exemplo, uma observação. Se esse resultado aqui, dessa posição, não for um número inteiro, que pode acontecer de não ser um número inteiro, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor anterior, vai ser uma posição, e o valor posterior, inteiro, vai ser outra posição. Por exemplo, se você calculou aqui a posição e deu 10,3, você vai pegar o valor que está na posição 10 e o valor que está na posição 11. Vai somar esses dois valores e dividir por 2. Você vai ter uma média. Então, esse valor vai ser o seu percentil, tá bom? Não a média das posições, mas a média dos valores que estão nas posições que você identificou, tá bom? Que aqui só está indicando para você posição, tá bom? Então, esse é o procedimento que tem para você fazer o cálculo, né, dos percentis. Por exemplo, vamos trabalhar com aqueles dados, né, que se referem ao conjunto de dados dos tipos de tratamento, e eu quero calcular para esses dois conjuntos de dados os dois percentis, desculpa, os três quartis, Q1, Q2, Q3. O Q2 eu não vou calcular, que eu pedi para deixei para vocês calcularem lá a mediana, tá bom? Vai ficar para vocês conferirem, né, usando esse procedimento para ver se coincide, tá bom? Então, vai ficar para vocês calcularem. Então, para o conjunto A, vamos colocar vou dividir aqui o meu quadro em duas partes, tá? Para o conjunto A e para o conjunto B. Eu vou calcular o Q1, que é igual ao percentil 25. Então, disso daqui eu tiro que o meu P, que eu vou usar lá na equação, vai ser de 0,25. Tá bom? No conjunto A, se você lembrar, você tem lá N igual a 10 valores. No conjunto B, você tem 9 valores. Tá bom? Então, só para nós lembrarmos aí. Então, qual que vai ser para o conjunto a posição do Q1? Vai ser 10 menos 1
vezes 0,25 mais 1. Tá bom? Ó, só lembrando aqui, ó, voltando aqui para você lembrar, ó, a expressão n menos 1 que multiplica p mais 1. Tá bom? Então, aqui vai dar 9 vezes 0,25 mais 1. Deixa eu só fazer aqui. Então, ó, 9 vezes 0,25. Aqui vai me dar um valor de 2,25 mais 1 igual a 3,25. Para esse conjunto de dados aqui, para o conjunto B, a posição vai ser 9 menos 1 vezes 0,25 mais 1. 8 vezes 0,25 dá 2 mais 1, 3. Então, a minha posição aqui para o conjunto A é 3,25. Para o meu conjunto B é 3. Ah, aqui foi inteiro, ó. A minha posição é um número inteiro. Então, o meu Q1, que é o percentil 25, vai ser o X que está na posição 3. Tá bom? Pro conjunto B. Pro conjunto A, meu quartil 1, a posição dele não deu um número inteiro. Então, quem que vai ser o meu quartil 1 aqui nesse caso? Vai ser o X que está na posição inteira anterior, ou seja, 3, mais o próximo inteiro, o X que está na posição 4 sobre 2. Tá bom? Bom, só para vocês verem aí, ó, já coloquei os valores ordenados, ó. Aqui eu coloquei no Excel para ficar um pouquinho mais fácil. Aumentando aí um pouquinho, ó. Por conjunto A, quem vai ser o valor, o X que está na terceira posição, ó. Primeiro, segundo, terceiro. 155. Quem está na quarta posição? O próximo valor aí, ó. Que eu marquei. Outro 155. 155 mais 155 dividido por 2 vai dar 155 minutos. Então, não esqueçam das unidades. Tem que colocar unidade. Para o conjunto B, eu vou lá, vou observar o X que está na terceira posição. Opa, não mostrei aí para vocês, né? Só voltando aqui, ó. Ó, o que eu fiz? Fui lá, identifiquei o X que está na terceira posição, 155. O X que está na quarta posição, 155 também. 155 mais 155 dividido por 2. O quartil 1 para o conjunto de dados A é de 155 minutos. Tá bom? Para o conjunto B, é o X que está na terceira posição. Voltando lá só para vocês verem. Ó, primeira, segunda, terceira posição. Conjunto B. Vou até marcar em amarelinho aqui, ó. Outro 155. Desculpa, 156. Então, voltando aqui na lousa. Para o conjunto B, meu quartil 1 é 156 minutos. Ok? Então, o que está significando esses valores? Que 25% das pessoas que fazem esse tratamento apresentam resposta com tempo inferior a 155 minutos. Os outros 75% apresentam um tempo de melhora, né, de resultado depois dos 155 minutos. Para o conjunto B, para o tratamento B, 25% das pessoas apresentam um tempo de melhora antes dos 156 minutos, 75% das observações apresentam
um resultado depois dos 156 minutos que recebem o tratamento B. Tá bom? Então, essa é a forma de calcular os quartis. Vai ficar para você fazer aí, ó, o Q2 e o Q3 para os dois conjuntos de dados. Tá bom? Se você tiver dúvida, você me procura. O que vai mudar aqui? Por Q2, em vez de 0,25, você vai usar 0,5, tá? Para os dois conjuntos de dados. Para o Q3, você vai usar 0,75 para os dois conjuntos de dados. Aí, lógico, vai mudar as posições, né? E vai mudar os valores também. Ok? Então, esse é o procedimento que você tem para fazer, né, o cálculo aí dos seus resultados. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de medidas de posição, de medidas de tendência central, né? Tudo que nós falamos, média, mediana, moda e separatriz, são medidas de tendência central, tá bom? No mais, desejo a todos bons estudos e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.